na cidade. E um dia, eles estavam ali dentro da casa do irmão Juarez, eu tive a oportunidade de ir lá uma vez. E uma área mais ou menos igual a essa aqui, um portão parecido com esse. Aí um dia veio subindo um bêbado, mas trocando os pés mesmo assim. Mas ele não estava bêbado, ele estava trêbado. O sujeito estava, mas estava com toda a cachaça que tinha na cidade, ele tinha bebido. Mas aí, quando ele escutou os hinos, alguma coisa chamou a atenção dele. Ele parou e ficou ali fora. Os irmãos perceberam que ele estava ali e alguém, não sei se foi o próprio irmão Juarez ou algum dos outros irmãos, foi e chamou ele para ele poder entrar. E ele estava muito bêbado mesmo. Mas ele entrou ali no local e ficou quieto. Ouviu toda a palavra, toda a mensagem. Quando o culto terminou, aquela cachaça, aquela bebida parece que tinha sumido dele. Ele estava praticamente sóbrio. Ele chegou e falou assim: escuta, isso que vocês estão pregando aqui está parecendo com uma coisa que meu pai ouvia quando eu era criança. E eu queria que vocês fossem lá na minha casa para vocês verem meu pai. Meu pai está acamado. Meu pai está ali, nos últimos dias dele. Vai lá ver meu pai. Eles vão lá. Eu não lembro o nome desse irmão. Quando o irmão chegou lá, pastor Bruno, ele chegou, falou o nome do irmão. Ele estava lá assim, bem fraquinho. Irmão fulano, sabe aquela mensagem que o irmão ouvia pelo rádio? Hoje ela veio em carne aqui na sua casa. Ah, irmão. Você quer falar que isso é falso, irmão? Quem ousa falar uma coisa dessa? O velhinho abriu o olho assim. Oh, glória. Eles batizaram aquele irmão. Pouco depois o Senhor o recolheu. Eu não sei quantos anos ele esperou por aquele momento, mas o Senhor o levou. Sabe, eu fico me lembro desse testemunho desse outro irmão, lá, o irmão Juarez. Eu fico me lembrando daquele servo do Senhor que quando ele pegou o Senhor Jesus Cristo nos braços, Senhor, despede o seu servo em paz, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Ele só estava esperando aquilo. Só aquilo. Aquele irmão na cama, enfermo, ele só estava esperando aquilo. Ele não esperava mais nada. De repente o lenitivo chegou para ele. Jesus chegou para ele. Ali. Jesus chegou para ele. Ó Senhor, despede o teu servo em paz, porque já os meus olhos viram a tua salvação. Amém. Aí, isso te dá segurança. Isso para mim me dá segurança. Amém. Segurança mesmo. Não duvide. Não deixe de crer. Mesmo que tudo pareça que está sendo contrário. Porque na hora mais difícil, na hora mais complicada de todas elas, é a hora que o Senhor vai entrar em ação. Você já imaginou os apóstolos? Quando eles viram Jesus Cristo crucificado ali, eles falavam: ai meu Deus, acabou. O que nós vamos fazer? O mestre está ali crucificado, porque eles não tinham a revelação da coisa. A Bíblia diz que eles ainda não tinham o Espírito Santo. E ficaram ali, depois que Jesus morreu e foi sepultado, eles ficaram ali
escondidos que nem ratos dentro de uma toca, com medo, um pavor. De repente, aquelas nossas irmãs, que sempre são as irmãs, não é? Elas foram lá no domingo de manhã e não encontraram o Senhor lá. De repente, num dado momento, como que um raio veio dos céus, aqueles soldados que estavam lá, quando viram aquilo, desmaiaram de pavor. Aquele anjo rompeu aquele lacre romano que estava ali, porque tinha ali uma fitinha ali. Não mexa nessa fita. É proibido chegar aqui para... Os irmãos sabem quando a polícia, né? Ou então a lei chega ali e passa aquela fitinha, tipo amarela e preta, assim, listrado, assim, ó. Não chegue, não chegue, é proibido avançar. Era aquilo que eles colocaram ali, uma coisa parecida. Um lacre, um selo. Não mexa. Não chegue perto. Ah, isso é para quem? Para homem. O anjo chegou, pegou a pedra, rolou e o Senhor saiu ressurreto. E os homens estavam ali com medo, com medo, com medo. Eu fico vendo essa cena, aí eu lembro, eu fico imaginando. Quando eles chegaram ali, os soldados, e foram falar para Caifás do que tinha acontecido. Olha, veio um anjo, ele rompeu o lacre, rolou a pedra, e aquele homem saiu de dentro da sepultura, gloriosamente ressuscitado. O homem Caifás, Anás, diz para ele: vocês não vão contar isso não. Vocês vão falar o seguinte: falem que vocês beberam, que vocês dormiram e que à noite os discípulos dele vieram e roubaram o corpo. Que é isso? Se eu falar isso, todos nós vamos morrer. Você está doido? De modo algum. Não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu vou dar um jeitinho. Ali já estava tudo assim, ó. A religião e o Estado bem entranhado, bem misturadinho. Eu vou falar com Pilatos, não se preocupe. Ó, estou vendo aqui, ó, por acaso tem um saquinho aqui com algumas pecinhas de prata e ouro, leva aqui para você. E eles saíram com essa história. Jesus não ressuscitou. E então, talvez, né? E fala para os discípulos dele que se eles continuarem com essa coisa aí, eu vou falar para eles vão morrer. Eles vão ser presos, vão ser crucificados, a coisa vai ficar ruim para eles. Ô Anás, Caifás, deixa eu falar um negócio para você. Você quer ameaçar com morte quem viu um defunto que há 3 dias foi enterrado e agora começou a andar novamente entre os vivos? Você acha que quem viu a Jesus ressuscitado vai ter medo de espada, de flecha, de canhão, de bomba atômica? Você acha que você vai conseguir colocar medo nesse povo? De jeito nenhum. E a mesma coisa é com você, é comigo. Eu vi Jesus Cristo ressuscitado, você também viu. Amém. Amém. E quem é que pode tirar isso de você? Quem é que pode arrancar essa verdade do seu coração? Nada. Nem a fome, nem a miséria, a tempestade, amigos, seja lá o que for, eles não vão te arrancar. Porque isso brotou, está enraizado ali dentro de você. Isso é vida eterna. Então eu estava vendo ali o irmão Eloy me contando, né, das coisas que aconteceram. Ó, irmãos, e vocês continuam crendo. Graças a Deus. Continuam crendo. Amém. Sabe por quê? Porque você foi revelado e não ficou só aqui. Desceu no coração, foi para a alma. Graças a Deus. E quando vai para a alma, meu irmão? A alma entrou na alma, fechou, é selado, acabou. Amém.
Acabou, acabou. Quem é que pode tirar? Sepultura, a morte, de jeito nenhum. Doença, enfermidade, você ri na cara disso, tudo. Porque você sabe, o desejo maior que você tem é estar com o Senhor. Paulo, ele dizia assim, irmãos, eu tenho um desejo tão grande de estar com o Senhor, mas por outro lado, eu sei que vocês precisam de mim aqui. Então, eu não sei o que é melhor, se é partir ou se é ficar aqui. Mas graças a Deus que o Senhor o manteve pelo tempo necessário. Amém? Amém? Porque aqui está, neste livro, tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Aqui está o mapa, o trilho, fala assim, olha, você segue, 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 em tal lugar vire à esquerda, depois você vire tal, 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 até chegar a Jerusalém Celestial. Até chegar a Jerusalém Celestial. Você vai passar por obstáculos. E o Senhor, nesses últimos dias, nos trouxe a revelação. Porque isso é Bíblia pura. Isso é Bíblia pura. Atos 3,16. O apóstolo Pedro, quando estava ali sendo interrogado e testificando acerca dessas coisas, ele disse, ao qual convém, falando de Jesus Cristo, que o céu o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Ele disse assim, enquanto este evangelho que eu estou vos anunciando aqui não for restaurado, Jesus não virá. E agora era Pedro falando? Não, era o Espírito Santo falando através dele. Porque se você for lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, ali fala claramente que não foram aqueles homens que falaram no dia de Pentecostes, mas foi o Espírito Santo usando a boca deles que falou. Amém. Então a pessoa fala, eu fico com o que Jesus falou e não vou ficar com Pedro. Ora, amigo, Pedro falou ungido na unção do Espírito Santo. Muito bem. E agora nós estamos aqui. E está faltando, irmãos, que nem eu tenho um amigo, está faltando um tantinho assim para nós irmos embora. Aleluia. Amém. Ah, que coisa Glória a boa. Deus. Falta muito pouco tempo. E nós vamos ser tirados daqui. Amém. Então, os irmãos conhecem a mensagem. Tenho aqui irmãos que estão aqui há bem mais tempo que eu, são experientes, têm conhecimento. E você olha aqui esta Bíblia Sagrada, porque você sabe, olha, é assim, deixa eu mostrar isso aqui. Você olha assim, ó, é desse jeito. Você não faz assim não, ó. É aqui e aqui, ó. Os irmãos estão entendendo? É como uma arma de mira dupla. Os irmãos já viram aquelas armas de mira dupla? Ó? Porque o que acontece? Existem doutrinas e doutrinas baseadas nesse mesmo livro. Aí uma doutrina, ela está para cá, ó. A pessoa está aqui, ó, e a doutrina está para cá, apontando para cá. A outra aponta para cá, a outra aponta para cá. Então, se dá um tiro, nunca vai acertar o alvo. Mas a mensagem é isso aqui, ó. É na mosca. É na mosca. O tiro que der vai parar lá na eternidade, lá na glória. A gente vai te levar para lá. É um foguete. Que já com tudo programado. Você entrou, a sua alma descansa. E é como aqueles aviões com piloto automático, né? Foguete. Está tudo programado. Já descansa, que a sua alma está segura, meu irmão. A sua alma está segura. Louvado seja o nosso Deus. Eu não vou tomar mais tempo, mas foi bom nós estarmos aqui com os irmãos. Eu não sei como iremos proceder. Se Deus nos permitir, eu gostaria de estar aqui com os irmãos pelo menos uma vez por mês, ou uma vez a cada 15 dias.
a cada 3 semanas. mas se o Senhor Deus, se o Senhor Deus assim desejar, não é? E nós vamos fazer isso. É uma coisa muito boa. Anunciar o Evangelho da salvação. Eu tinha um primo chamado Daniel. E o Daniel, ele ficou enfermo. E ele ficou, eu acho que uns 2 anos, acamado, mas de vez em quando. Mas ele tinha um problema terrível com bebida. Terrível. Largou a primeira família, tal. E depois ele se envolveu com uma moça, uma senhorinha, que também bebia tal como ele. E a vida dos dois era somente beber. Aí um dia, eu comecei a ficar assim, com aquele desejo de ir lá e falar para o Daniel acerca do amor do Senhor Jesus Cristo. Mas não ia. De novo, aquele desejo de falar para o Daniel e não ia. Aí um determinado dia, me veio aquela coisa assim, né? Alguma coisa. Eu falei, puxa, eu preciso falar com o Daniel. Me encontrei com a senhorinha, que ele morava com ela. E falei, olha, onde é mesmo que vocês estão morando? Porque eu queria ir lá falar com o Daniel. Ela falou, você não vai falar com ele mais não. Ele está lá no hospital, nas últimas, não escuta, não fala. Passou um pouquinho, o Senhor o levou. Olha, eu sempre, de vez em quando, naqueles dias eu fiquei muitos dias pensando nisso. Por que eu não fui falar com ele? E de vez em quando eu lembro disso. Hoje eu lembrei disso de novo. Nós temos que testemunhar. Nós temos que testemunhar. Há tempo e fora de tempo. Não é? Agora, a Bíblia fala assim, ó, se eu lhe mandar anunciar para o ímpio, para que ele se desvie dos seus maus caminhos, se você for lá e ele se desviar, você salvou uma alma. Isso será, em outras palavras, isso será bom para você. Mas se você não fizer, e ele morrer na sua perversidade, ele morrer no seu pecado, o sangue daquela alma eu vou requerer das suas mãos. Isso sempre ficou na minha mente. E eu, sinceramente, eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, que alguém tenha ido lá no meu lugar, que tenha testificado de Jesus para ele. Sabe? Não perca a oportunidade, irmão. Testifique do Senhor Jesus Cristo. Testifique com palavras. Testifique com a sua vida. A sua vida é o maior testemunho. Verdade. Tá? A nossa vida é o maior testemunho. Não adianta nada eu vir aqui falar palavras bonitas, e se um dia os irmãos souberem que eu não vivo nada do que eu falei aqui para os irmãos, vai ser uma decepção. Outra decepção, irmão. Misericórdia. Não é? Mas então a nossa vida, que ela seja uma vida que mostre Jesus Cristo. Amém. Quando aqueles homens receberam o Espírito Santo, não era mais eles, era o Senhor Jesus Cristo neles. Aí quem olhava para Pedro, via Pedro. Mas quem estava andando não era mais Pedro, era Jesus Cristo em Pedro. Quem falava não era mais Pedro, era Jesus Cristo em Pedro. Porque Pedro antes, ele negou a Jesus Cristo para uma moça ali, ó. Na hora que ele estava ali no pé daquela fogueira ali na madrugada, ele ficou com medo. Porque você vai andando